Sua voz, seu poder. Emoção. Emoção e autenticidade. Eu acabei de falar com você assim, não queira criar um personagem. Seja sempre você mesmo. Que produz uma sustentação oral eficaz. Eu sempre falo assim, não adianta você querer, você se achar a última Coca-Cola do deserto, você ser arrogante, prepotente. Não, seja humilde, seja gentil, seja delicado, trate a todos bem. Sua voz, seu poder. A Tribuna na Advocacia com o Dr. Eduardo Lovenhaupt. Pronunciei o nome correto? Perfeitamente. Professor, Márcio. Doutor, como você gosta de ser Eduardo. Que o fato da gente ter conseguido, num país com tanta desigualdade social, a gente ter conseguido ascender socialmente e se formar, não nos faz diferente de quem quer que seja. Então, eu acho que chamar de advogado, de doutor, cria uma diferenciação desnecessária. E eu prefiro que me chame de Eduardo. O nosso nome, Márcio, é aquilo que nós vamos carregar o resto da nossa vida, por toda a vida, até o nosso último dia. E foi escolhido com muito carinho pelo teu pai e pela tua mãe. Então, chamar de Márcio te identifica de uma forma muito positiva. Esse é o nome e a palavra que você mais vai ouvir ao longo da sua vida. Então, eu acho que Eduardo me identifica, é o suficiente. E Márcio, eu espero poder tratá-lo de Márcio também, meu colega. Eu quero dizer da minha satisfação, da minha alegria de estar aqui, aceitei esse convite. Nós somos colegas de tribuna, colegas do TJ, você me fez esse convite e eu fiquei muito satisfeito. Acho importante e valioso que a gente possa discutir e apresentar as nossas ideias para a advocacia de Brasília. E com essas mídias sociais a gente não pode mais se restringir só a Brasília. A gente não fala só para Brasília, né? A gente fala para o mundo todo. Mas, na verdade, os nossos amigos estão todos aqui. Mas quem mais quiser nos assistir, nos ouvir, vai ter essa possibilidade. E com esse sentimento, Eduardo, eu me sinto muito honrado porque eu vou estar apresentando para o Brasil um mestre da oratória. Conversávamos aqui introdutoriamente que eu completo agora em setembro 16 anos que eu subo a tribuna no TJDFT, no TRF, no STJ, nas nossas cortes em Brasília e em outros estados também. E eu consigo me recordar de muitas pessoas com as quais tive o prazer de ouvi-las, de presenciá-las, e aqui sem lisonja, sem pretensão de fazer desse momento um palco de um sentimento que não seja legítimo, sempre tive muito prazer de lhe ouvir na tribuna. Obrigado. Por isso que lhe trato como um mestre da oratória jurídica, uma pessoa que tem uma capacidade extraordinária e queria começar... Além de todos os posts, assistimos às suas aulas e vemos muitas lições para os colegas. E queria começar lhe perguntando se essa vocação, que é nítida, se ela foi um eureka ou como é que foi essa construção. Conta pra gente. Na verdade, Márcio, acho que isso aconteceu de forma muito natural, muito embora meu pai dissesse que eu já houvera brigado com a parteira, porque ela me batera e me dera um tapa no bumbum. Eu já fiz a minha primeira reclamação. Já naquele momento. É claro que isso não é verdade, mas eu sempre gostei muito de tribuna. E sempre busquei a tribuna porque eu achava que era importante e fundamental para o exercício da advocacia. E eu pude perceber que era um espaço pouco ocupado pela advocacia. Você, como meu colega, você sabe bem disso. São poucos os colegas que se aventuram a subir na tribuna e desempenhar um papel que seja digno, decente e que dignifique a atividade da advocacia. Agora, essa semana mesmo, nós vimos um colega no Goiás que, subindo a tribuna, fez uma poesia, mas também jogou capoeira. Sim. Além de estar de óculos escuro. Aquilo me chamou muito a atenção, até porque alguns colegas nossos aplaudiram. E aquele colega, eu tenho certeza que a ordem do HC foi negada, e ele perdeu uma oportunidade única de marcar presença. E ele optou por força das mídias sociais, de marcar presença de uma forma negativa. Então, a tribuna é uma oportunidade única que nós, advogados, temos de marcar presença e de apresentar os fatos e o direito como a gente entende que deve ser. E hoje a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque qualquer equívoco que você comete e que você venha a cometer na tribuna, isso reverbera de uma tal forma que pode acabar por desconstruir uma imagem que você construiu ao longo de muitos anos.
E ao contrário, se você faz e tem esse cuidado na construção de uma imagem, isso é fundamental, você sabe disso como advogado. A cada dia que passa, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala. Porque é disso, da honorabilidade, da seriedade, que depende o sucesso da nossa profissão. Então, não adianta nada você ter uma postura fora da advocacia e na advocacia você aparecer como uma outra pessoa e você subir na tribuna como uma outra pessoa. Aquele colega que cometeu aquele desatino, ele é assim. Ele sempre foi assim, provavelmente. Ele não inventou nada. Ele, na verdade, ele mostrou na tribuna aquilo que ele é. Então, eu percebi que havia um espaço para a advocacia crescer e um nicho não explorado. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a mostrar da importância e dizer para os nossos colegas advogados que a comunicação, mais que a oratória, mas a comunicação e a oratória são fundamentais em qualquer aspecto da vida. Mas na nossa vida profissional, isso é fundamental. Que você pode até ter um bom dentista que não saiba falar. Você pode até ter um bom médico que não saiba falar. Mas você não é capaz de me identificar um único advogado que não seja de destaque, de renome, que não saiba falar bem. Porque falar bem é intrínseco ao exercício da advocacia. Você tem que saber se comunicar. Então eu comecei a perceber que havia uma necessidade. Ofereço os meus cursos para quem quer aprender a se desenvolver e se apresentar bem na tribuna. E ofereço também o serviço de eu poder prestar esse tipo de assistência para aqueles que não se sentem à vontade em fazê-lo. E faço mentoria específica e dou curso fora também, um curso de 12 horas em que eu monto uma estrutura para que as pessoas possam perceber a necessidade, a importância da sustentação oral e como fazer uma sustentação oral que seja marcante, que seja de alto impacto, como eu falo. Acho que isso me remete a uma outra pergunta, né? Vivemos dias de inteligência artificial, os processos acabam tendo uma dinâmica muito mais célere. Nós que temos um pouco mais de idade já e de trajetória, conhecemos o processo ainda físico. Sim. Aquele que nós fazíamos uma petição protocolada no balcão e chegávamos lá 1, 2 semanas depois e o servidor falava: doutor, ainda estamos na juntada do mês tal. Ainda Guardando aquela sua petição será juntada ao processo oportunamente. Hoje juntamos aqui e daqui a 30 minutos é possível que tenha uma decisão. Fruto da tecnologia, da modernidade, mas com isso vem as dificuldades que nós também sabemos, das decisões em massas, dos votos prontos, dos votos feitos por inteligência artificial, das votações coletivas, né, dentro dos tribunais, às vezes sem a dialética, sem a oportunidade. Temos visto julgamentos públicos nas cortes no nosso país e fora dela, com as críticas. E a pergunta que faço é: a sustentação oral para alguns colegas é um desafio. Uns porque não acreditam na sua eficácia, seja por acreditar que o sistema já tem respostas prontas e que a participação do advogado acaba sendo residual, pequena ou quase nada. Outros por temor, por dificuldade técnica, por inexperiência e por tantas coisas, a nossa função acaba sendo residual. Se eu pedisse para você sintetizar, além de estrutura, clareza, poder de persuasão, confiança, as adaptabilidades, tudo isso que se verifica nas suas aulas e na experiência, na praxis jurídica, o que produz uma sustentação oral eficaz? Emoção. Emoção. Emoção e autenticidade. Eu acabei de falar com você assim, não queira criar um personagem. Seja sempre você mesmo. E quando você subir a tribuna, coloque o coração na ponta da língua. Mostre para aqueles que você pretende convencer que você é muito mais do que eles, de qualquer um naquela sala. Você está plenamente convencido daquilo que você está dizendo. Não adianta nada, Márcio, e eu sempre falo isso, você ser um sujeito irracível, antipático, desagradável e subir na tribuna cheio de mesura e sameleque. Não adianta, porque aquilo não é você. Eu não estou me referindo a você, sim, obviamente. Sim. Muito pelo contrário. Você é um exemplo de fidalguia no trato com os colegas. Porque não é autêntico. As pessoas percebem que aquilo não é verossímil.
não se convencem. O objetivo da sustentação oral, da comunicação, da oratória, é de você convencer, de você persuadir. Então, se você mesmo não estiver convencido daquilo que você está dizendo, você não vai convencer ninguém. Você tem que estar certo e muito convencido do que você está dizendo. Isso é fundamental. E quando você falar, eu acho que a grande distinção que eu percebo, e eu vou falar um pouquinho sobre o que você falou também, é emoção. Eu consigo falar de uma forma emocionada. Isso talvez seja um pequeno diferencial. Quando eu criei o meu curso, as pessoas me cobravam, o pessoal que trabalha comigo fala, você tem que ter um método de ensino, você tem que ter um método, alguma coisa. Eu falei, porque eu sou muito empírico. As coisas aconteceram de forma natural. Eu trabalho as mídias sociais de uma forma natural, isso cresceu e ela toda é orgânica, não tenho... Nunca comprei seguidor, não impulsiono, nada. Ela é orgânica, basicamente são quase 36 mil seguidores hoje. E aí eu montei uma técnica que chama CPTEC, que é CPTEC, conhecimento, preparo, treino, emoção e credibilidade. E isso é um crescendo. Para que você consiga chegar aqui e transmitir credibilidade, você tem que falar de forma emocionada. Se você chega na tribuna e se manifesta de uma forma fria, sem nenhuma empatia, com os braços cruzados, primeiro que as pessoas não vão lhe ouvir. E você é testemunha disso. Se a gente não conseguir motivar com que as pessoas te ouçam, que é o primeiro passo, porque se elas não te ouvirem, você não vai conseguir persuadi-las mesmo. Se elas ouvirem, você deu o primeiro passo para conseguir persuadi-las. Você tem que chamar a atenção de alguma forma. E as pessoas reclamam disso, Eduardo, mas ninguém presta atenção. Eu falei, o culpado é você. Se ninguém presta atenção, é porque você não está fazendo o seu dever de casa. Nomine os julgadores, não. Chame eles para a tribuna. Isso. Olhe nos olhos, converse olhando nos olhos, chame-os, descubra pequenos detalhes que sejam relevantes, não para o julgamento em si, mas para chamar a atenção. Porque você só vai conseguir convencê-los se eles prestarem atenção em você. Se eles não prestarem atenção em você, você não tem a mínima possibilidade, porque eles já estão com o voto bem provavelmente pronto. Dá resultado sustentação oral? Claro que dá. E você sabe disso. Eu já mudei voto de relator. Sim. É o mais raro? Mas eu já ganhei processos com voto contrário do relator. Com pedido de vista. Com pedido de vista, que convencimento da tribuna. Já é uma meia vitória. Por que é uma meia vitória? Porque o que a gente tem que compreender, Márcio, é o seguinte. O relator e o primeiro vogal são parceiros, são amigos. E você é um estranho. E aí o seu parceiro diz o seguinte, é azul. E você vem da tribuna e fala, é verde. E aí o seu amigo fala, opa, peraí. Apesar de você ser meu amigo, você está me dizendo que é azul, e o doutor Eduardo da tribuna está dizendo que é verde. Eu estou em dúvida. Eu vou olhar o processo. Peço vista. Então, é uma vitória. E quando você pede vista, você tem a oportunidade, porque não é só a sustentação oral. Você não pode chegar na tribuna sem que ninguém lhe conheça e apresentar. Primeiro que você tem que conhecer o ambiente. Você tem que conhecer as pessoas. Você tem que saber com quem que você vai falar e aonde que você vai falar. E aí o memorial, e eu sempre falo, é o combo que funciona. Sim. Memorial e sustentação oral. Você vai distribuir memoriais para o relator tão logo o processo seja distribuído. E depois, quando for pautada, primeiro sai a pauta virtual, você pede que saia, porque na pauta virtual nós não temos como interferir. Marcada a pauta presencial, você marca com os 2 vogais e encaminha os memoriais para os outros 2, porque pode haver a opção do 942, ampliação de quórum, que pode acontecer na mesma oportunidade ou não. Ou numa nova sessão. No memorial, você vai ter um encontro presencial com o relator. Então a gente fala, e eu sempre falo assim, não adianta você se achar a última Coca-Cola do deserto, você ser arrogante, prepotente. Não. Seja humilde, seja gentil, seja delicado, trate a todos bem. Mas isso tem que ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa genuína. Não adianta nada você ser grosseiro com a ascensorista do seu prédio, com o porteiro, aí quando você encontra um amigo, você se derrama em delicadeza. E não é assim que funciona. Porque é natural que aquela pessoa que lhe atende perceba que você não está sendo genuíno, você não está sendo verdadeiro. Então, você tem que tratar todo mundo bem, inclusive o desembargador. E aí ele vai lembrar de você no julgamento e falar, olha, o doutor Eduardo esteve comigo, eu lembro dele, ele me contou essa história. Tratou da matéria. Isso.
Isso, com o tempo, as pessoas vão olhar para você de uma outra forma. Acontece do dia para a noite? Claro que não. Os nossos colegas têm dificuldade? A dificuldade decorre de alguns motivos. Primeiro, não sabem falar. Segundo, aqueles que sabem têm medo de falar. Terceiro, tem medo de se expor ao julgamento público. Isso acontece muito. Porque hoje você fala qualquer coisa, no dia seguinte, horas depois, isso está divulgado pela mídia toda. E o que a gente tem que perceber é o seguinte: se você tem medo, vai com medo mesmo. Faça com medo. Enfrente o seu medo. Resolva. Aliás, me parece que se estar na tribuna é uma arte, a arte também de transmitir, como todas as artes, o artista tem aquele frio na barriga. Sem dúvida. O músico, o atleta, né? E o orador também. Sem dúvida, eu tenho até hoje. E houve uma vez, Márcio, em que eu fiz uma parceria com um ministro já aposentado do STJ, Atos Guzmão Carneiro, já falecido, gaúcho, e ele fez uma sustentação oral para uma empresa que eu representava. E entre ele sair da tribuna e sentar ao meu lado, o processo já tinha sido julgado, nós perdemos. Depois eu perguntei para ele se ele fizera memoriais, ele disse que não, porque ele acreditou que as coisas estavam bem resolvidas, afinal de contas, era um ministro do Supremo, e era uma figura respeitável, era um homem muito digno, muito correto, profundo conhecedor do direito. E eu perguntei para ele: o senhor ainda sente aquele frio na barriga? Ele falou: Eduardo, o dia que eu deixar de sentir é porque eu já deixei de advogar e eu não tenho mais paixão pela advocacia. Então eu sinto até hoje. E na época, o ministro Guzmão já tinha mais de 75 anos e ainda sentia esse frio na barriga. Então nós sentimos, sim, isso é natural. E eu, pessoalmente, percebo que o medo decorre do desconhecido. E como é que você enfrenta o desconhecido? É com conhecimento. Você tem que saber o que você vai fazer, aonde que você vai, com quem você vai falar. E são regras básicas. Se eu for na sua casa e sua mãe estiver lá, eu vou me cumprimentar, sua mãe, vou me apresentar, dizer quem eu sou e agradecer pelo fato de eu estar ali. Ou seja, eu estou na sua casa. A mesma coisa se exige na tribuna. Você vem e diz: olha, eu sou o doutor Márcio, eu represento os interesses da dona Francisca, é uma satisfação estar aqui nessa tribuna, quero agradecer, doutor fulano, doutor Beltrano, doutora Cicrano. Isso é natural. E isso é importante por dois motivos. Nos segundos iniciais, a descarga de adrenalina que você recebe é muito maior do que no resto do período. Então, se você tem um pequeno texto pronto, e eu sou contra a leitura, você sabe disso, eu dificilmente leio, exceto se for jurisprudência, doutrina a gente cita muito, muito en passant. Jurisprudência eu leio alguma coisa, mas eu não gosto de ler, não leio. Então, se você tem um pequeno texto preparado, senhor presidente, fulano de tal, desembargador fulano, desembargadora fulana, ilustre representante do Ministério Público, doutora fulana de tal, senhora secretária, meus colegas advogados, você gastou ali uns 30 segundos e deu uma relaxada. Então, eu costumo dizer que numa sustentação oral de 10 minutos, você tem que gastar 10% na apresentação e 10% no fecho. Os outros 8 minutos é a sustentação oral propriamente dita. Então, como você tem esse texto preparado, que é simples, diz: olha, eu sou o Márcio, meu objetivo, e eu sempre falo de objetivo, é fundamental, queria cumprimentar, 30 segundos se passaram. Aí você para, bebe um copo d'água, segura na tribuna e vai com medo mesmo. Tem que ir. Essa é a sua função, esse é seu papel, você foi contratado para isso, para que o direito do seu cliente fosse reconhecido, para a dor daquele brasileiro ser sanada. E é fundamental que você faça, e a pergunta que eu faço não tem resposta, é a seguinte, Márcio, você vai à tribuna e aí você perde o processo. E você liga para o seu cliente e o seu cliente fala assim: mas o senhor subiu a tribuna? Subi. Ô doutor, ainda assim nós perdemos, eu sei que o senhor fez o melhor trabalho possível e da próxima vez que eu precisar vou procurá-lo. E o contrário, você não sobe a tribuna e perde. E aí você tem que dar notícia para a dona Maria. Aí você liga e a dona Maria pergunta: doutor, o senhor subiu na tribuna? Senhor, dona Maria, não subi. Mas, doutor Eduardo, será que se o senhor tivesse subido a gente não teria conseguido um outro resultado? E nós não temos resposta para essa pergunta. Sim. E a dona Maria não vai voltar a procurá-lo.
Isso me remete a algumas reflexões, né, doutor Eduardo? Porque nós somos de um tempo em que a cultura, né, isso dá tema para muita conversa entre nós, mas que a cultura do advogado descrever bem o seu compromisso com o cliente e vice-versa bilateralmente, porque nós somos residuais. A quantidade de advogados que sobem à tribuna, esses dias assisti uma aula de Vossa Excelência e explicando que há um percentual mínimo de advogados que, quando os processos sobem para o segundo grau, que sobem à tribuna. E isso também, eu posso dizer aqui, de um dos elementos do nosso bate-papo aqui, que a tribuna é um catalisador do sucesso. E o sucesso não propriamente só para o resultado, mas para a excelência do desempenho da advocacia, a excelência do desempenho daquela causa que o cliente depositou na sua confiança, como o senhor acabou de escrever. Sem dúvida. Né? Porque, como referido, se eu escrevo uma peça, ela tem uma apreciação judicial num processo que segue o seu rito e ele sobe ao tribunal, e no tribunal eu não cumpro aquele roteiro, aquele papel que de alguma forma se assemelha à fase anterior perante o juízo singular, em que você tem a instrução, você fala com o juiz, você ouve as testemunhas, é onde você apresenta para o colegiado revisor a prova que foi produzida, onde você trata do ponto controverso, onde na tribuna, depois desse frio inicial que o senhor, né, identificou aqui, já passa para adentrar onde é que a sentença houve ali ou não um erro injudicando, porque ela precisa ser reapreciada sob o crivo do elemento jurídico, ou mesmo quando você está numa situação inversa, entende que a sentença acertou e requer que o tribunal mantenha aquele julgamento porque entende que ele foi um julgamento adequado. Eu posso, então, diante desse cenário que o senhor construiu, entender que a tribuna é um catalisador desse sucesso para o cliente, desse sucesso do exercício da advocacia, e de alguma forma a gente está falando para os colegas todos que, se somos residuais, me parece que essa tribuna precisa ser honrosamente mais bem ocupada, sem dúvida, seja no preparo, seja na confiança. E eu abro, né, outra temática com Vossa Excelência sobre a visibilidade e a credibilidade, porque vivemos dias em que tudo hoje é visto. Sim. Né? O cliente precisa, eu tenho tido a prática e vejo que Vossa Excelência sempre o faz, nos julgamentos, gravar um vídeo e mostrar para o meu cliente, olha, foi assim que eu disse que o seu direito deveria ser compreendido. E esses dias eu mandei para uma cliente, e aí faço aqui o registro, e até de gratidão, ela vai saber de quem estou falando. Ela falou assim, então eu já vou... Não saiu o resultado do julgamento, porque aconteceu o que Vossa Excelência se referiu. 942. Pediu vista, né? O desembargador pediu vista, ela falou assim, então, doutora, independentemente do resultado, eu já vou lhe pagar a outra parte que havia sido ajustada, porque eu me senti bem representado. E isso, ela falou, agradeço eu, né, pelo trabalho desempenhado. E isso me parece que faz com que a tribuna seja esse catalisador do sucesso. Né? Sem dúvida nenhuma. E é importante para a imagem da própria advocacia como um todo. Naturalmente, eu criei uma referência hoje na tribuna, e quando a gente fala em tribuna aqui no DF, as pessoas normalmente pensam no meu nome. Uhum. Mas independente disso, de particularizar a situação, eu citei o caso de Goiânia. Uhum. E é fundamental e importante que a gente perceba que a advocacia não pode admitir esse tipo de comportamento jocoso, que isso coloca em risco a nossa honorabilidade. A advocacia já não é muito bem vista. O advogado, a advogada, eles são vistos com algumas restrições pela sociedade por conta de comportamentos inadequados de vários nossos colegas. Então, se você sobe na tribuna e se comporta daquela forma, aquilo viraliza. E viralizou. Ok. Porque o mal feito viraliza. Também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que as pessoas percebam que a nossa profissão é extremamente digna e honrada. E a gente não pode permitir que um mau comportamento da nossa parte acabe por tisnar a credibilidade da advocacia como um todo. Então, é sim um catalisador, sem dúvida nenhuma. É uma oportunidade única e eu digo que é a cereja do bolo. Você tem a oportunidade de, sem que ninguém te interrompa, suba à tribuna e faça a sua manifestação ao longo de até 15 minutos, tratando-se de apelação,
sem ser interrompido e apresentar o seu direito da melhor forma possível. Isso é fundamental. E saber fazer isso com excelência cria, sim, uma referência. Então, a gente percebe que os advogados têm dificuldade, os advogados não sobem na tribuna, e a questão não é só dignidade da nossa profissão, necessidade, exercício do mais amplo direito de defesa, não é só isso. Nós vivemos de uma profissão que é a advocacia. E para isso a gente precisa ganhar, ou seja, nós temos uma atividade também mercantil. A tabela da OAB, Márcio, ela fixa honorários para memorial e sustentação da ordem de 16 mil reais, valores mínimos. E aí eu costumo fazer um cálculo com meus alunos, da gente calcular quanto que é posto de dinheiro por semana nas 8 turmas cíveis, por exemplo, do Tribunal de Justiça, e que ninguém bota a mão. E se você pensar que todo processo tem pelo menos um autor e um réu, pelo menos isso, você tem 16 vezes 2, são 32 mil reais por processo. São 8 turmas. E aí você pode fazer a conta em casa. 32, vamos botar 200 processos, 32 vezes 200 vezes 8 por semana. E você vê quanto de dinheiro tem posto na mesa por semana sem que as pessoas ponham a mão. E eu estou fazendo um cálculo em cima de 200, mas tudo bem, 10% vai à tribuna. Dos 200, 20 vão à tribuna. Faça esse cálculo que eu fiz com 180, não faça com 200. E você vai achar um número que vai te deixar assustado. São milhões de reais que são postos na mesa por semana e ninguém bota a mão. Então a advocacia precisa saber exercitar isso e oferecer isso na prateleira do seu escritório. Diz, olha, eu vou fazer a sua defesa e eu tenho um contrato simples aqui. Mas eu tenho um contrato master que oferece para a senhora já a extensão do processo para segundo grau e no segundo grau eu vou fazer memorial e sustentação oral. Mas isso vai sair caro. Não se preocupe com isso. Primeiro que a senhora não vai contratar, não vai definir isso agora. Quando o processo subir, a gente fala, a gente conversa. E aí a senhora me paga em 10 parcelas de R$ 1.600. Todo mês a senhora paga um pouquinho, o processo vai demorar mais ou menos isso. E até lá já vai ter tudo pago. Então vou contratar. Não vou precisar pagar agora, vou só pagar se o processo subir, pode ser que não suba, pode ser que eventualmente não haja recurso de nenhuma das partes. E quando subir, a senhora então vai começar a pagar uma parcela de R$ 1.600 durante 10 meses, que é o tempo, em média, 1 ano, que o processo fica no segundo grau. Ou seja, perde-se uma oportunidade muito grande do advogado que está reclamando das faltas de oportunidade de crescer profissionalmente. De também ocupar esse espaço. Sem dúvida nenhuma. E fazer um trabalho melhor. Sem dúvida nenhuma. E acabar por se tornar referência, reconhecido, conhecido. Isso que eu faço, isso que você faz, não é nada de diferente que qualquer um colega possa fazer. Todos podem fazer, desde que se preparem. E eu falei para você em CPTEC, é conhecimento do processo e de tudo ao redor do processo, né? Preparo. E eu costumo dizer, a sustentação oral, para você subir na tribuna 10 minutos, você gasta na sua montagem pelo menos 1 a 2 horas por minuto. Ou seja, uma sustentação de 15, você gasta de 30 a 45 horas para montar, para fazer um trabalho que seja decente. Porque você não pode chegar na tribuna e ler uma poesia como leu nosso colega, e ele me perdoe, o colega, está sendo citado aqui repetidamente, porque é o assunto da vez. Ler uma poesia, acho que falar e recitar uma poesia seria muito mais bonito. E eu nunca tinha visto jogar capoeira na tribuna. Então, eu acho que isso acabou por virar um meme, e isso faz com que nós, advogados, sejamos motivo de piada. Eu acho que nós não podemos admitir que isso aconteça. Então, a gente tem que saber o que está fazendo. Quando subir na tribuna, subir de forma absolutamente preparada, estudada, sabendo o que vai fazer, admitindo que tudo que você tem que prever que pode acontecer, você tem que estar imaginando se alguém lhe interromper, se surgir um problema na dificuldade do som, se você tiver um branco, que é muito comum de acontecer. Sim. Né? E nesse aspecto, né, Eduardo, sem alongarmos dentro da questão, me recordo que um dia desses eu subi na tribuna e me veio um sentimento muito forte. Tempo desses eu ouvi um colega falando sobre a sustentação oral, que para ele era um momento de abstração, onde parecia que todo mundo ao seu redor se encerrava. Ele estava totalmente imerso ali, talvez quase que um sentimento metafísico de
concatenação das ideias, de imersão dentro da questão, da discussão, do tema, do processo. E um dia desses eu subi para um processo bem peculiar e eu senti uma reverência muito grande e fiz questão de externar isso, porque alguns historicamente dizem que o Tribunal do Júri é o palco da oralidade, a tribuna nos processos cíveis e criminais tem o seu rito, né? Tem a sua sacralidade no sentido do exercício da profissão. E eu creio que esse episódio narrado, né, que viralizou, e aqui a nossa centralidade citando não é essa, mas acaba sendo foco porque isso tomou conta das redes, né, e de todas as questões, mas só nos provoca. Isso nos provoca. Provoca a olhar nos olhos de cada um dos nossos desembargadores no TJDFT, no TRF, no STJ dos Ministros, no STF, e poder demonstrar um universo que nós herdamos da história, da cultura. Converso sempre com os amigos e com os amigos ao longo desse tempo. Grande parte do que nós temos veio de Roma, né? Veio da Grécia, e as grandes lições do direito que nós temos, do sistema que é predominante no Brasil, embora já hoje muito híbrido, né? Sistema romano-germânico, né? E tudo. As grandes lições, a importância da tribuna, o que se falar, como falar, a retórica, os momentos de emprego de uma ou outra cultura, o empenhar de trazer momentos históricos para aquele contexto do caso concreto. Há uma riqueza muito grande disponível, sem desprezo das artes, né? Pode ser que algum colega musicista queira, no intervalo dos 15, 5 ou 10 minutos, dependendo da natureza do processo, saque um violino e externe ali algo que ele consiga conectar com a questão jurídica. E isso, no momento de sair da caixinha, de sair fora da caixa, é muito desafiador. Né? É muito desafiador. De modo que essa reverência que eu fiz menção aqui, que me ocupou, é saber o que eu posso usar, o que eu devo usar, o que não fica bom, né? E por isso eu lhe pergunto, essa preparação que faz parte do seu CPTEC aí, né? Que era bem compreendido, preparação, superação, entre outras coisas. Destaque para mim as dicas aí do mestre da tribuna para os nossos colegas advogados, para os alunos de faculdades. Eu acho que falta isso no berço, né, doutor Eduardo? Porque há um residual muito curto de pessoas que se formam em bacharel em Direito, que queiram efetivamente exercer a advocacia, e destes que compreendam o processo como um todo. Um elemento que começa com o protocolo da petição inicial, antes disso, de ouvir a questão jurídica do seu cliente lhe apresentada, e entende que ele só se encerre, pelo menos em parte, naquele momento do julgamento no segundo grau do tribunal. Sem dúvida nenhuma. É fundamental saber falar, eu já falei sobre isso, em qualquer circunstância da vida. Na faculdade isso é fundamental. Hoje você tem um TCC, que você vai fazer uma apresentação oral na frente dos seus professores. Saber falar é fundamental em qualquer circunstância da vida. E na faculdade você não tem aula de oratória e não ensinam para você que você vai precisar, sim, necessariamente falar, e falar bem, porque falar todos falam, se você pretender exercer a advocacia. Por quê? Porque quando você contrata, quando você é contratado, quando você é contatado pelo primeiro cliente, se ele não conseguir acreditar naquilo que você fala, naquilo que você apresenta, você não vai ser contratado. E para que você consiga isso, você tem que ser persuasivo. Porque se ele acreditar em você, ele vai deixar de considerar o seu preço um pouco mais caro que o do seu vizinho, mas você conseguiu transmitir muito mais confiança e credibilidade. Porque você foi mais verdadeiro, você foi mais genuíno, e você persuadiu ele a fechar um melhor contrato com ele, muito mais caro talvez, mas ele falou, vale a pena eu pagar por um advogado que seja melhor, que me convenceu, do que contratar um advogado que me cobrou metade do preço, mas que eu não sentia a mínima segurança. E pode até ser que, muito embora a gente tenha vendido o nosso peixe de uma forma muito mais persuasiva, aquele que não soube, talvez até tivesse mais conhecimento que a gente. Mas se você tem conhecimento e não sabe transmitir, isso de nada vale. De nada vale.
Porque o que a gente vende na verdade, o que o advogado se propõe é de representar bem os interesses do seu cliente de uma forma incansável até o final do seu processo. Se aquele advogado que é contactado inicialmente não consegue mostrar disposição, ânimo e emoção para persuadir, ele não vai fazer isso no processo. Muito embora tenha mais conhecimento técnico que nós. Mas às vezes a gente conhece alguns caminhos que dispensam um grande, profundo conhecimento da técnica, mas permitem que a gente consiga fazer com que o direito seja reconhecido, sempre de forma republicana. Então, o fato de você ser o cara que mais conhece na faculdade, se você não souber falar, escolha outra profissão, outro caminho que não seja da advocacia. Porque para você exercer a advocacia dioturnamente, como nós exercemos, há necessidade que você faça a utilização da comunicação de forma assertiva, rotineiramente. Isso é fundamental. E na faculdade não avisam ninguém. Então hoje você percebe que o jovem advogado tem muito mais dificuldade. Você também falou, Márcio, e talvez seja interessante destacar, o que a gente pode usar de ferramenta da tribuna. Eu sou muito mais contido com relação a isso e acho que na tribuna você tem grandes ferramentas que são a comunicação não verbal, que é o gestual, e a sua voz. Essa é a grande arma, a grande artilharia que você tem, a sua presença. Você tem que cuidar muito a sua apresentação pessoal. Você não pode chegar desgrenhado, com a camisa para fora da calça, com o sapato sujo. E eu não estou querendo ser exigente, nada disso, eu não estou querendo criar nenhum tipo de preconceito, não é isso. Se você sempre se comportou daquela forma, suba na tribuna daquela forma. Mas é o mínimo de cuidado que você tem. Se eu vou na sua casa, eu vou passar um pano no meu sapato, eu vou ajeitar o nó da gravata e vou escolher uma camisa que esteja pelo menos limpa. Eu não vou chegar na sua casa depois de ter saído de um boteco, de uma noitada. Porque eu vou estar desgrenhado, vou estar com bafo de álcool. Isso pode acabar com a sua credibilidade. Eu estou citando coisas que são excepcionais. Mas a gente tem que cuidar. Isso diz respeito à nossa imagem. Então eu falo muito. Eu tenho hoje uma imagem. Eu tenho cabelos brancos. Eu não penso em pintá-los. Mas pensa você, Márcio, se um dia eu resolver pintá-los e eu vou para a tribuna no dia seguinte, o que as pessoas vão falar? Elas vão me ouvir? Não, elas não vão me ouvir. Elas vão falar assim, mas o doutor Eduardo, ele pintou o cabelo. E olha que cor mais feia. E eu falando da tribuna. E as pessoas falando do meu cabelo. Eu criei, de uma forma involuntária, um empecilho para que as pessoas possam me ouvir. Porque o objetivo do orador é criar uma comunicação e uma linha de comunicação que não tenha nenhuma interrupção, nenhuma interferência. E quando eu mesmo crio essa interferência, a partir de uma pintura de um cabelo, de sei lá que cor, não interessa, as pessoas vão começar a falar do meu cabelo e não prestar atenção no que eu estou falando. Então, isso não é só com o cabelo, é uma unha suja ou comprida, é um julgamento telepresencial, você come uma feijoada e esquece disso. É bobagem, mas compromete. E você pode ir para uma sustentação telepresencial com um feijão no dente, sem perceber. E ao final do dia, quando você voltar, 50 advogados falaram e falaram muito bem. O único que vai aparecer nos portais de notícias jurídicas é você. Porque você fez uma bobagem, como fez aquele nosso colega. Eu tenho certeza que diversos outros colegas se portaram e se apresentaram de uma forma muito correta e digna na tribuna da Câmara Criminal do Tribunal Goiano. Mas o único que apareceu na mídia foi o que jogou capoeira. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então você não precisa ter grandes ferramentas. Eu já passei por algumas circunstâncias, uma colega nossa, e a gente fala que quem advoga em causa própria tem um idiota como cliente. Uma colega nossa foi à tribuna defendendo causa direito próprio e era um dano moral decorrente de uma operação mal feita na coxa. E ela estava de saia e ela na tribuna pretendeu levantar a saia para mostrar a cicatriz. Foi rejeitado o comportamento dela, ela acabou não fazendo, mas ela pensou em fazer isso. Houve uma outra colega nossa que levou uma estagiária, uma paralegal do escritório, que tinha feito um jogral. Então ela tinha 10 cartolinas e à medida que a colega falava da tribuna, ela mostrava
a sua estagiária, e a estagiária então deixava cair a cartolina onde estava escrito alguma coisa que ela tinha exposto. Eu, pessoalmente, acho que voz e gestual são suficientes. São bons limites. Eu já usei, num grande julgamento de dano moral, num caso que envolvia Novalgina, eu sucedi na tribuna um representante paulista da indústria farmacêutica, e ele falou que a Novalgina era um medicamento maravilhoso, o pai usava, a mãe usava, todo mundo usava. E aí eu vim à tribuna, cumprimentei, agradeci, e eu falei, olha, de fato o senhor tem razão. Meu pai também usava Novalgina. Meu avô também usava Novalgina. Eu, meus filhos, até verem essa foto. E aí eu tinha uma foto ampliada da minha cliente, acamada, com 95% do corpo queimado por conta de uma síndrome que chama síndrome de Steve Johnson. Uhum. E nesse mesmo julgamento a gente discutia dano moral. Foi o maior dano moral puro do tribunal. Na época, em 2014, foi fixado R$1 milhão. E discutia-se a sua minoração e eu discutia a majoração. E eu descobri o valor, o quanto essa empresa ganhava por ano, qual era o faturamento dessa empresa. E aí eu juntei 10 moedinhas de 10 centavos e as colei e fiz um bolinho assim. Eu falei, isso aqui representa a condenação por faturamento dessa empresa. O tempo que eu tive aqui na tribuna, a empresa já faturou 5 vezes o valor da condenação. Representa o mesmo valor que Vossa Excelência condenar alguém por estacionamento irregular que ganhe R$10 mil em R$1. Ele vai estacionar errado nos próximos 30 dias e vai pagar R$30 ao final do mês. E vai continuar ganhando R$10 mil estacionando de forma irregular. Não tem caráter punitivo pedagógico. Para essa empresa, nada mais correto do que R$1 milhão. Porque ainda assim vai ser muito pouco. E eu consegui R$1 milhão. E foi o único caso em que eu quase consegui 20% de honorários, isso é inédito. E houve uma divergência, porque o primeiro vogal dava 10, o relator dava 15, o primeiro vogal dava 10 e o segundo dava 20. E aí eles fizeram uma conta de chegada, para não ter divergência, fixou-se em 15% dos honorários em segundo grau. Mas foi a primeira vez que eu tive a possibilidade de pensar em 20% de honorários. Isso é tão raro, a nossa briga, sim, muito embora o artigo 85, com nova redação do Código de Processo, nós ainda temos essas discussões contínuas e é uma resistência tão grande com o reconhecimento do trabalho e da importância da advocacia. O que as pessoas precisam entender é o seguinte, a única profissão com previsão constitucional é a nossa, nenhuma outra tem, só a nossa tem. E a advocacia é a gênese de tudo. Se não fôssemos nós advogados, nada mais haveria. A máquina do judicial não funcionaria se não fosse o impulso do advogado. Isso me remete a algumas questões, porque vez ou outra vemos alguns comportamentos na sociedade, dentro dos contextos políticos atuais, e me causa reflexão, né? Se nós somos residuais em relação aos formados em direito, toda uma estrutura que nós temos no Poder Judiciário, né, hoje, e eu acho que a gente vai ter outras oportunidades para bater o papo, porque essa proposta do podcast, viu, doutor Eduardo, ela tem também uma outra finalidade, que não só a gente ter esse prazer de ver os temas que marcam nosso dia a dia, nossa história, mas também é um convite nesse diálogo com o Poder Judiciário. Eu quero poder ter o prazer de, em outras ocasiões, nós trazermos julgamentos importantes que o colega participou aqui, tornar eles conhecidos na sociedade, fortalece os seus clientes, os meus, os nossos, dos colegas, chamar o Poder Judiciário para esse diálogo contínuo, o exercício bem feito da nossa profissão fortalece o Poder Judiciário. Como um todo, sem dúvida. E o contrário também. Na medida em que o Poder Judiciário não valorizar o advogado que exerce com maestria a profissão, ele de alguma forma se diminui. Porque frases antigas que, né, o exercício da advocacia dignifica, né, que o advogado bem reconhecido, recompensado, ele fortalece o cliente, a democracia e o direito em sociedade vivida. Né? Então, me parece que essa realidade que o senhor apontou aí, né, sobre essa questão do dano e a importância e os meios que nós podemos ou não devemos empregar, vai atrair aquilo que eu comentei antes conosco aqui. Tudo vem de lá, né?
razoabilidade. É isso. A fuga dos extremos, né? Eu vi que o colega aqui com uma... E já me faz vir à mente quais são os limites daquilo que eu devo ou não devo usar. O senhor utilizou uma fotografia exemplificando e tornando, tirando das páginas do processo ou das telas do processo, vida que era a realidade da sua cliente, para que os desembargadores não tivessem só uma ideia escrita da realidade vivida por ela. Mas quantificou também a discussão monetária ali com o exemplo das moedas. Empregou a sua oratória, empregou o gestual e trouxe alguns elementos ali que fazem parte do nosso cotidiano, sem pendular para os extremos. Me parece que o que podemos usar, quais as ferramentas, né? Me parece muito bem exemplificado, e para que a gente tenha esse cuidado, né? No exercício da profissão, de cuidado com os extremos, para um lado, ou minimalista, como o senhor mesmo citou aqui. O advogado que só chega lá e lê a peça recursal é minimalista, não usou a oratória, porque ler não é um papel, né, do advogado na tribuna, como recentemente a gente tem visto pessoas colocando a IA para sustentar no seu lugar, né? Isso aconteceu no tribunal norte-americano, já tem acontecido aqui no Brasil, na Justiça Federal um tempo desse, foi veiculado aí um colega advogado, Silêncio, eu queria sustentar pela IA, e botou lá, e daí um tempo um dos integrantes do colegiado falou assim, Silêncio, desculpa, eu não vou ficar ouvindo aqui isso, repetitivo, massivo, e a IA ficava, né, repetindo o contexto. Me parece que esses extremos, né, colocam em risco a saudabilidade, né, a saúde da defesa, da dialética, da participação. E olha que eu entendo que a gente vive dias em que a gente precisa utilizar bem as ferramentas. Sem dúvida. Né? Ferramentas bem utilizadas impulsionam, melhoram, quantificam e qualificam o nosso trabalho. Né? Mas os extremos são perigosos. Né? Muito. Em qualquer fase da vida, em qualquer circunstância da vida, a gente tem que saber ser moderado. Né? E na tribuna, para mim, ainda as grandes ferramentas são a voz e o gestual. Então você não deve gritar, você também não deve murmurar. Então você deve estabelecer uma linha média e a partir dela você oscila. Você saber usar mais alto, mais baixo, mais rápido e mais devagar. A pausa. A pausa é silêncio, fundamental. integra a pauta musical. Fundamental. A pausa é fundamental. E o gestual é a mesma coisa. Você não pode ser espalhafatoso como aquele boneco João Bobo que tem na frente de borracharia, que fica balançando os braços de forma incessante. Mas você também não pode ficar estático como um poste. Na medida em que você faz isso com moderação, você não chama atenção para o gesto, mas ele integra toda a sua manifestação. Quando você exagera, a pessoa passa a prestar atenção no gestual e não em você. Se você começa a fazer polichinelo na tribuna, e ainda assim falando, as pessoas não vão prestar atenção em você, e sim no polichinelo. Se você sobe na tribuna de braços cruzados, você não tem a pretensão, e nem vai conseguir seu objetivo, de convencer quem quer que seja. O que a gente convence é conversando, é juntando, é mostrando, juntando as mãos, juntando os dedos, apontando, olhando nos olhos das pessoas, citando-as pelo nome, trazendo elas para junto de você, contando uma boa história, fazendo um cálculo matemático para que a pessoa possa perceber que a matemática 2 e 2 são 4. E aí é fácil você construir. E quando eu falei aquilo, já era pensando nisso. De, olha, para que se possa ter o tamanho da pequenez da condenação, essa empresa, em 5 minutos, ganhou 3 vezes o que Vossa Excelência me concedeu de indenização. Ou seja, para eles isso não é nada. É muito melhor que eles paguem do que eles tentem corrigir o seu produto. E um brasileiro quase perdeu a vida. E nesse caso específico, esse síndrome de Steve Johnson, vocês podem procurar, mata 1.500 brasileiros por ano, sem que ninguém faça nada. Essa moça mora em Brasília, próximo, era funcionária e morava próximo de um hospital. Foi salva. Mas outros brasileiros morrem sem que ninguém faça nada. E a indústria não está preocupada com isso. Porque imagina você chegar, e num país racista como o nosso, imagina um negro, preto, hoje a expressão correta é preto, pobre, como grande parte da nossa população preta, chega num hospital com 90% do seu corpo queimado, você acredita que alguém vai fazer algum esforço para salvá-lo? Só chama o médico. Esse aqui não tem mais jeito.
Então, 1.500 brasileiros perdem a vida por ano por conta da síndrome. E aí o STJ, por fim, reformou essa decisão, porque entendeu que a consumidora tinha assumido o risco, muito embora a bula não advertisse, dissesse tão somente que havia risco de síndrome de Steve Johnson, que nem você e nem você que nos ouve sabe o que de fato é. Muito embora a gente não leia a bula na sua inteireza, a bula não era clara o suficiente. Mas mais do que isso, este remédio especificamente foi comprado o clisterzinho, 2 comprimidos, que você vai na farmácia e compra, sem bula. E isso é autorizado à venda. E aí você tem um efeito colateral dessa natureza, dessa magnitude, quase perde sua vida e o tribunal diz que a responsabilidade é sua, não da indústria química. Na verdade, a indústria química, eu sou um grande advogado contra, acho que a indústria química é quem de fato movimenta as cordas desse grande cenário mundial e, no fundo, tudo que se discute é em função de poder econômico. Agora a gente está tendo um problema decorrente de questões econômicas, fundamentalmente, onde se discute o PIX. E qual é a motivação disso? São indústrias americanas que estão sendo prejudicadas por um produto genuinamente brasileiro, que é o PIX. Ou seja, está se criando confusão com alguma coisa a partir de uma preocupação econômica. Não tem ideológica, não tem preocupação política, não. É dinheiro. Estão perdendo dinheiro com isso, então vamos tentar acabar com isso. No fundo é isso. Doutor Eduardo, nós somos aproximadamente, aí, oscilando para lá e para cá, cerca de uns 90 mil advogados no Distrito Federal, registrados na ordem, aproximadamente. Vossa Excelência, como mestre da tribuna, um professor não só que pretende lecionar, mas que dá aula com a própria existência, com o exercício da atividade, onde nunca propriamente me matriculei numa atividade formal sua, mas sempre tive grandes lições ao lhe assistir sentado nas cadeiras das turmas cíveis do TJ, de onde lhe conheci e tive o prazer. Eu queria que Vossa Excelência se despedisse desse breve encontro de grande aprendizado, desses 90 mil advogados aproximadamente, e dissesse a eles as suas palavras, a sua mensagem final e, quem sabe, um convite. Eu queria dizer o seguinte, primeiro, acredite na sua capacidade. Acredite que você é sim capaz de fazer a diferença. Acredite na possibilidade de um mundo melhor a partir das suas ações e comece hoje a mudar o nosso mundo. Se você quer ser um bom advogado, pense em começar a falar muito bem, com muita propriedade. Para isso, leia de tudo um pouco. E comece a perceber a modificação na sua forma de se apresentar. Nós, advogados, temos um papel fundamental na transformação da sociedade brasileira. Um povo tão sofrido que precisa, sim, da ajuda de quem teve oportunidade, que grande parte do povo brasileiro não teve. Então, nós temos um papel fundamental a desempenhar. E precisamos fazer isso com muita dignidade, com muita honorabilidade, com muito respeito e com muita cautela. Então, não deixe de se empenhar para conseguir ser um melhor orador. Se tiver oportunidade, suba à tribuna, faça do juizado especial um pequeno laboratório, é menos tempo, são 5 minutos, mas comece fazendo o juizado especial. Não perca e não deixe de falar quando tiver oportunidade. Crie oportunidades para falar e seja uma referência que as pessoas falem, eu conheço o doutor, eu vi ele na reunião de condomínio, reunião do Rotary, Lions, da igreja, da escola, vá e fale alguma coisa. Faça pequenos exercícios e comece a falar. Depois você se grave, chame sua namorada, chama seu pai, chama seu namorado, seu marido e se apresente, falando, olha o que eu estou ensaiando aqui, o que você acha? O que eu posso melhorar? A gente sempre pode melhorar um pouquinho. Eu percebi um vício que eu tinha, e acho que eu não cometi nenhum aqui, de linguagem. Eu percebi um vício de linguagem, a gente começa a ficar chato com o tempo, a gente começa a perceber. Sim. E isso me incomoda, hoje começou a incomodar a mim, mas você vai começar a perceber pequenos vícios que você pode corrigir para se tornar um melhor orador, para que a sua manifestação na tribuna seja de alto impacto e mais do que isso, que você não só represente o seu nome, o seu cliente, mas toda a advocacia e que você ainda seja remunerado por isso. Ou seja, você vai fazer uma coisa que você gosta, que você foi contratado para fazer e você está recebendo por isso. Isso é muito importante que você faça da melhor forma possível. A cada dia que passa, você pode melhorar um pouquinho mais. Vá e assista no tribunal, sente lá e assista, e use esses casos que eu e Márcio usamos como referências do que pode e do que não pode fazer.
algumas coisas não se faz. E outras coisas, se esse advogado fez, eu tenho capacidade. E eu acredito que todos nós temos. Basta que a gente treine, se esforce e suba na tribuna como aquela pessoa que mais conhece o processo naquele ambiente. E aí você vai ter sucesso. Se você quiser aprender um pouco mais, me procure nas redes sociais, eduardocunha.adv, e se inscreva no meu curso Sem Medo da Tribuna, e você vai conhecer o meu método, que é CPTEC, conhecimento, preparo, treino, emoção e credibilidade. Eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui contigo, agradeço a vocês que tiveram a paciência de ouvir a mim e o Márcio contar um pouco das nossas histórias, e quero dizer que eu estou à sua disposição, acho fundamental, agradeço muito a sua iniciativa, lhe cumprimento por isso. Hoje em dia a advocacia exige muito mais do que o simples exercício de fazer petição e se apresentar. A gente falou de IA. E eu encerro dizendo o seguinte, a IA pode até, e as pessoas falam, a IA vai substituir a advocacia. Não acredito. Mas mesmo que nos ajude, e nos ajuda, sem dúvida nenhuma, você não vai ver nenhuma IA subindo a tribuna. É você quem vai ter que subir a tribuna. A IA pode até montar um roteiro do que você tem que necessariamente falar. Mas você precisa. Mas você precisa estar lá. Não vai ter IA nenhuma para lhe substituir. Ou seja, se você está preocupado com o futuro da nossa profissão, procure pensar em utilizar esse nicho inexplorado dentro da advocacia. E eu falo, o único advogado, o único professor que ensina aquilo que faz, tem 39 anos, sou eu. Não tem nenhum outro. É claro que nós temos grandes oradores, e eu gostava muito de Juliano, e quero citá-lo aqui, porque era um amigo querido que nós perdemos, que era um excelente, maravilhoso orador. Uma pessoa muito querida, que nos faz muita falta, recentemente falecido, e você pode também conseguir chegar nesse estágio. Você pode subir na tribuna como eu e Márcio fazemos, com mais altivez, com mais capacidade, com mais segurança, e fazer alguma coisa que seja memorável. E quando você chegar em casa e falar, olha, hoje eu fiz o meu trabalho da melhor forma possível. Se você está com medo, faça um exercício hoje. Imagine-se saindo da tribuna sendo aplaudido, ovacionado pelos desembargadores em pé em cima da tribuna, gritando o seu nome incessantemente, e você vai poder ter dado o primeiro passo para ser um orador de alto impacto. Muito obrigado a todos vocês. Eduardo Lowenhaupt. Satisfação. Prazer enorme. Sua presença foi uma aula de maestria, inspiração e marca um ciclo de uma nova história. Todos os dias a história recomeça. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você. Foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Se essa história mexeu com você, é porque vidas tocam outras vidas. Assim como o direito é intrínseco à sociedade, a sociedade é o direito. Compartilhe com quem você acha que vai ser legal.